Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos tratar de um outro assunto da geometria analítica. A gente achar qual a distância que eu vou ter entre uma reta e um ponto. Esse é o nosso foco do vídeo de hoje. Vamos lá então. Nosso objetivo principal vai ser determinar a distância de um ponto, de uma reta a um ponto dentro do plano cartesiano. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Você já sabe como determina a distância de um ponto de um ponto até uma reta no plano cartesiano? Diz assim, alguém vai dizer, engraçadinho, vai dizer assim, pega o desenho ali e põe uma régua. Mas nem sempre dá para a gente fazer o desenho, não é verdade? E a geometria analítica é exatamente para a gente resolver isso algebricamente, para poupar esse trabalho de desenhar, porque nem sempre o desenho vai ser adequado para a gente. Então vamos lá. Para a gente conseguir fazer isso, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer a equação geral da reta, então eu tenho que saber qual é a equação geral da reta, e vou ter que conhecer o ponto que eu quero calcular a distância. Daí eu vou usar esta formulazinha aqui. Outra coisa, esse ponto nós vamos calcular a menor distância que vai ter em relação à reta. Porque, por exemplo, eu posso colocar uma reta aqui e um ponto aqui, eu tenho várias distâncias que eu vou ter. A distância que eu vou querer é exatamente a menor distância. Para isso, nós vamos calcular a distância que vai ser ortogonal à reta, ou seja, que forme 90 graus com a base, ou seja, com a reta que a gente quer. Daí eu vou usar esta formulazinha aqui, distância igual. Aqui vai ser onde a gente vai colocar a equação, que a gente vai colocar ax0, esse x0 vai ser exatamente do ponto, mais by0 mais c, dividido pelo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que são exatamente os dois coeficientes que aparecem aqui na frente da nossa equação geral da reta. E daí vocês estão vendo aqui essas duas barras que vocês já conhecem, que é o quê? É o módulo, porque uma distância não existe distância negativa, né? Então a gente vai considerar o valor do que der aqui dentro sempre um valor positivo. Tranquilo? Então aplicação. Agora nós temos uma formulazinha, entendemos o conceito. Então vamos lá. Por exemplo, queremos saber a distância do ponto 1 e 3, a reta de equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0. O que a gente precisa fazer? Substituir aqui, o 3, que é da equação da reta, o 1, que é o ponto que eu quero, o 4 é exatamente do valor da equação, o 3, que é do ponto, o y do ponto, mais 5 igual a 0. Então, aqui em cima eu coloco a equação, substituindo no lugar do x, o x do ponto, e no lugar do y, o y do ponto. E embaixo eu vou pegar os coeficientes, o a e o b, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 3, 12, mais 5. 3 mais 12 mais 5, 20. E embaixo, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, raiz de 25. 20 dividido por raiz de 25, que é 5, portanto 20 por 5 dá 4. Já foi feito o módulo que deu o valor positivo. Vocês viram que é muito fácil, então, eu calcular a distância de um ponto até uma reta. Para isso, o que a gente precisa saber? Exatamente a equação dessa reta e o ponto considerado. E lembrando que essa é a menor distância, ou seja, essa distância vai formar 90 graus. Se eu passar uma linha até a reta, ela vai formar 90 graus com essa reta. Aqui eu tenho um desenho utilizando um software que a gente já falou em algum outro momento, em outro vídeo, que é o GeoGebra, que é que eu tenho a minha reta e o ponto, E esse ponto aqui, eu disse, se eu passar uma reta aqui, ela vai ser perpendicular entre si. Guarda esse conceito que futuramente a gente pode utilizá-lo, tá? E nós estamos calculando exatamente essa distância. O GeoGebra nos permite exatamente ver qual é essa distância aqui, geometricamente aqui, que nesse caso ele mostrou 4, que é exatamente o nosso probleminha que a gente fez. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos treinar. Vamos ver se a gente compreendeu realmente esse conceito até esse momento. Em cada item,
calcule a distância entre o ponto A e a reta R. No primeiro caso, eu tenho o ponto e a reta, então é só aplicação direta da fórmula. Veja que na letra B, o que eu tenho? Eu tenho o ponto A. Quais são as coordenadas dele? Olhem ali e já coloque qual o valor de x e de y dele. E aqui nós temos a nossa reta e temos o ângulo. Então nós vamos ter que achar a equação geral dela. Como é que a gente faz? Primeiro determinamos o m, depois a gente vai ver o outro valor. A gente conhece esse ponto aqui. Daí eu vou achar a equação, deixo ela na forma geral e depois aplico na fórmula. Aqui a mesma coisa, eu tenho a reta e tenho o ponto A. Vai fazer exatamente a mesma coisa que eu falei. Aqui agora a gente já está vendo que nós estamos fazendo relação com os vídeos anteriores, os conceitos de como a gente faz a equação da reta, aplicado agora a distância de um ponto até uma reta conhecida. Vou dar um tempo agora para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
aí, galera, conseguiram resolver? E agora vocês estão vendo aquilo que eu estou batendo na tecla há bastante tempo. Conceito. Entender o conceito, porque agora o que começa a acontecer? A gente começa a juntar os conceitos, a gente vai fazendo igual peças Lego lá, a montagem, a gente vai fazendo um pedacinho de cada vez, depois a gente vai fazer um castelo enorme, mas para a gente chegar no castelo a gente tem que entender peça por peça, então a gente precisa compreender cada um dos conceitos, não é verdade? Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira, bem simples, tenho o ponto e já tenho a equação na forma geral, que é o que a gente vai precisar. Vamos pegar a nossa fórmula de distância de um ponto até a reta. Em cima a gente vai colocar exatamente a equação da reta e no lugar do x e y a gente vai substituir. Só tomar cuidado aqui, ó, que está invertido, precisando inverter quem que é x e quem é y. Feita a substituição ali do x e do y e fazendo as continhas, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos 1. 1 ao quadrado, que é o valor aqui do x, e o valor de y, que é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, né? Somando em cima, 2 mais 4, 6, menos 1, 5, dividido por raiz de 5. Quando dá raiz no denominador, o que a gente faz? Fazemos a racionalização, multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 5. Então, portanto, 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, 5, que dá para simplificar com o numerador, portanto, vai dar apenas raiz de 5. Portanto, a distância do ponto A até essa reta vai ser o valor de raiz de 5, unidade de comprimento, centímetro, seja lá a unidade que for dada. Tranquilo? Essa era a aplicação direta da fórmula. Moleza, fácil, tranquilo. Agora, na letra B, nós tínhamos aqui o ponto. Primeira coisa que a gente tinha que localizar, qual era o ponto aqui? A abscissa valia 0 e a ordenada 2, então nós queríamos 0 e 2. A equação da reta, o que a gente precisava calcular primeiro? O coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente do ângulo, tangente 45, que é 1. Tranquilo? E o ponto ali, o ponto que nós conhecemos, não o ponto que a gente está fazendo a relação. O outro ponto que eu conheço da reta é este ponto aqui, que ela tem abscissa 1 e ordenada 0. Para a gente achar a equação, nós vamos usar a equação fundamental, y menos y0 igual a mr, que multiplica x menos x0. E daí vamos substituir o ponto que a gente conhece, o y0 que vale 0, o m que a gente acabou de calcular que é 1 e o x0 1, fazendo as operações e deixando tudo para o primeiro membro para ficar na forma geral, ficamos que x menos y menos 1 é igual a 0. Agora a gente já pode calcular a distância entre eles, que é o nosso objetivo. Tudo isso daqui que a gente fez foi para chegar na equação para que a gente possa calcular a distância entre o ponto considerado e a reta. Feito isso, já temos a equação e temos o ponto, podemos substituir na nossa formulazinha. Substituímos aqui o valor de x e de y, que é 0 e 2, substituindo, fazendo as nossas continhas, então lá, 1 vezes o x que vale 0, menos 1 vezes o y que é 2, menos 1. E os coeficientes, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então aqui embaixo ficou 1 mais 1, em cima 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 2, menos 2, com menos 1 dá 3. E embaixo deu 1 mais 1, raiz de 2. Novamente racionalizamos, multiplicamos numerador e denominador por raiz de 2, ficamos que deu 3 raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Portanto, a distância desse ponto considerado e a reta é 3 raiz de 2 sobre 2. E o terceiro caso, nós tínhamos aqui a nossa reta e o ponto. Nesse caso, nós não tínhamos o ângulo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, identificar os pontos conhecidos. Por exemplo, esse ponto aqui é 1 e menos 1, e esse ponto aqui é menos 4 e 3. São os dois pontos que nos permitem calcular o coeficiente
angular. Então, como que a gente pode fazer? Pode fazer pelo coeficiente angular ou, como eu conheço esses dois pontos, posso usar também, não usando daí, como eu fiz no segundo exemplo, a equação fundamental, usar o determinante pela regra de Sarry. Na primeira linha coloco o x e y, na segunda o primeiro ponto, na terceira o terceiro ponto, completamos com a terceira coluna tudo com 1, porque ela vai ser o elemento neutro, e daí multiplicamos a diagonal a principal, o produto que der, com o sinal que der, e a diagonal secundária, sinal trocado. Ó. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Diagonal secundária, menos 3. Depois somamos tudo e igualamos a zero. Ficamos com a equação 4x mais 5y mais 1 igual a zero. Agora nós queremos essa distância em relação ao ponto A, que tem as coordenadas 4 e menos 2. Agora, tendo a equação e o ponto, vamos substituir aqui, fazendo a substituição e todas as continhas, encontramos que a distância deu 7 raiz de 41 sobre 41. Por que eu dei esses saltos? Isso daqui é continha. O que era o importante nessa questão? Não era a substituição da fórmula, e sim a determinação da equação da reta e do ponto que vocês tinham que tirar do exercício. O resto agora era continha, então fica muito fácil de ser visto. Claro, tomando cuidado muito com os sinais. Vamos agora ver se esse conceito ficou mesmo, fazendo mais uma prática. Essa prática caiu na César Gran Rio, do Rio de Janeiro, e diz o seguinte, ó, um ponto A que tem as coordenadas menos 1 e menos 2 é o vértice de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre uma reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Determine H da altura desse triângulo. Vamos traduzir, ó. Tá aqui o desenho. Ó. Esta reta R, nós conhecemos a equação. Este ponto aqui é conhecido. Eu quero saber qual é essa distância, que por um acaso é exatamente o que? A altura do meu triângulo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver tranquilamente? Tenho certeza que sim, né? Esse exercício muito tranquilo, né? Fizemos a interpretação dele e fica muito fácil a aplicação do conceito determinado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação da reta suporte aqui que vai estar exatamente a base do meu triângulo, né? E tenho o ponto e quero saber essa distância aqui que vai ser exatamente a altura do nosso triângulo aqui. Então, vamos lá. Nós temos lá o vértice, que é aqui a distância menos 1 e menos 2, e temos a equação. Vamos substituir a equação no numerador, substituindo o valor de x e de y. Aí tomar muito cuidado com as continhas aqui, gente, porque não pode errar ali os sinais, tomar muito cuidado. Então, 1 vezes menos 1, menos 1, 2 vezes menos 2, menos 4, mais com menos, menos 5. Portanto, 1 menos 4 menos 5, 1 menos 5 menos 10. E embaixo pegamos os dois coeficientes, que é 1 e 2. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar raiz de 5. Como em cima está negativo, como em módulo, vamos ficar positivo. 10 raiz de 5. Quando está a raiz no denominador, o que a gente faz? Racionalizamos. Em cima e embaixo, raiz de 5. Fazendo o produto, vai dar 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. 10 dividido por 5, 2 raiz de 5. Fácil, não é verdade? Tranquilo. Então, o que a gente viu hoje? Como calcular conhecendo a equação de uma reta, né, até um ponto. Esse ponto sempre o menor distância, ou seja, essa distância vai formar 90 graus com a base. Para a gente calcular, nós vamos usar essa formulazinha em módulo, porque a distância ela é sempre positiva. Neste vídeo nós falamos exatamente como calcular a distância de um ponto até uma reta conhecida. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.